Vamos aprender a separar objetos. Por que é importante a gente saber isso? Porque tem efeitos que só serão aplicados, ou se você quiser aplicar um efeito em cima de outro efeito, você vai ter que fazer essa separação. Aqui eu digitei texto linha 1, linha 2, palavra 1, palavra 2. No caso de a gente querer, aqui está o texto artístico, eles são 3 linhas, estão juntos, né? Como se fosse uma coisa só. Então, se eu quiser separar, eu venho em organizar, separar texto artístico. O atalho é Ctrl K. Tá? E também tem combinar. Combinar no caso, se eu quisesse trazer a linha 1 e a linha 2 e fazer combinar, eu seleciono o Shift, seleciono o outro e vou organizar, combinar. Ele vai voltar para o que era antes, que é o texto fluindo ali, uma linha depois da outra. Tá? Então, é nesse caso, se você tem um texto lá e quer digitar, fazer efeitos, até nos próprios textos, eu não sei se vocês já viram que tem um texto maior que o outro, aí você pode digitar tudo primeiro e depois fazer essa separação. Aqui no caso eu vou separar, posso separar de novo, porque eu separei as linhas, isso aqui estava na última linha. Eu vou separar de novo um texto do outro, ó, aí ele separa as palavras umas das outras. Então, no caso de você querer fazer textos que uma palavra é maior que a outra, aí você pode fazer dessa forma. Separa e depois amplia e faz os efeitos lá, que fica um texto maior que o outro na sua arte. Aqui, por que a gente tem que separar objetos? Separar os efeitos. Aqui eu coloquei um contorno de 2 milímetros para fora, uma vez para fora. Tá? Aqui eu vou colocar até mais. Se eu quiser separar isso para editar, fazer outros efeitos em cima desse efeito, eu tenho que fazer o separar grupo de contorno, Ctrl K. Aí eu separei. Nesse caso, depois que você separa, ou você lembra o que você fez, ou você vai perder mesmo, não vai poder voltar lá e mudar, que estava 1 milímetro, mudar para 2, ou mudar as etapas. Isso aqui você faz no final, quando você decide mesmo que é aquilo que você queria. Aqui eu vou desagrupar, Ctrl U para desagrupar. E se eu quiser fazer agora outros efeitos aqui, como fazer sombreamento, então eu peguei no meio, peraí. Vou fazer F4 aqui. Vou pegar mais aqui no... Peguei muito na ponta. Então, se eu quiser fazer um efeito em cima de outro efeito, né? Aí você vai ter que fazer dessa forma. Tem que separar, porque até aqui nesse caso, o grupo de sombreamento aqui embaixo, eu posso aplicar, mexer aqui, vou colocar 60, colocar 8 aqui. Ficou mais firme a sombra. Se eu quiser aplicar aqui outro efeito, como de contorno, ele está me bloqueando ali. Então, quando ele bloquear algum efeito que você queira fazer, ó, agora deixou porque eu estava selecionada na sombra. Então, se eu quiser fazer outro efeito aqui, eu consigo, mas olha, ele tapou um pouco da minha sombra, né? Então, se você quiser mexer, fazer a sombra no contorno e não na parte de dentro, você tem que fazer essa separação, o grupo de contorno aqui. Eu vou separar de novo o grupo de sombreamento. Vou deletar essa sombra aqui, né? Eu não fiquei satisfeita com ela. Eu quero fazer a sombra na parte que era branca ali. Eu vou botar amarelo para a gente enxergar. Eu vou colocar a sombra a partir do amarelo e não do azul. Então, estou colocando a sombra lá atrás do amarelo. Entendeu? Então, ela fica até maior um pouco, aparece melhor lá pelas bordas das letras e fica melhor de visualizar. Então, por isso que eu tenho que fazer essa separação. E extrusão é a mesma coisa. Se eu fiz um extrude, aí eu quero fazer outro efeito, ou essa letra chapar essa parte de cima, porque se eu trocar de cor aqui, né, as minhas luzes, os meus efeitos que eu fiz aqui, eles serão aplicados também outra vez na outra cor que eu mudei ali. Então, se eu quiser
decidir, essa é a extrusão que eu quero, nunca mais vou querer mexer? Não. Então, eu vou organizar, separar a extrusão do grupo. Aí eu pego a face aqui, ó, ele fez grupo de 325 objetos. Vou desagrupar. E agora eu tenho um controle de letra por letra, né? Então eu posso pintar a face dessas letras aqui. Converteu em curvas o texto. Posso fazer outros efeitos também dentro dessas letras. Mas agora eu tenho essa possibilidade de fazer, de pintar, de trocar aqui pela cor que eu quiser, né? Então é um jeito de você separar, fazer você pega só aquilo que você deseja para tratar daquele objeto específico, né? Então, se quer fazer um efeito ali, você vai ter que separar. Tá? Então, era isso que eu queria falar nessa unidade, sobre a separação e combinação também, no caso das linhas ali. E qualquer dúvida, vocês tirem, por favor, no fórum.